Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês um pouco sobre blockchain, o conceito essencialmente do que é e o que não é, porque tem muita confusão a respeito desse assunto. Então, eu acho que para a gente começar, você quer explicar para as pessoas a definição do que é, Alexandre? Ok, Maurício, posso explicar do que se trata. Primeira coisa, o blockchain é um banco de dados, ou seja, não é nenhuma outra tecnologia, não é uma rede, não é um sistema operacional, é um banco de dados. E esse banco de dados ele é descentralizado, que significa que os dados não estão num único local, eles estão distribuídos em vários computadores diferentes, que dentro dessa tecnologia chamam-se nós, ou seja, vários nós detêm os dados, a cópia de todos os dados. A implementação dessa tecnologia ela pode ser pública ou pode ser privada. A gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo. A mais conhecida delas, implementações, é o Bitcoin. A principal característica é que os dados são absolutamente imutáveis. Não tem como você voltar no dado e mudar o dado. Ou seja, a partir do momento que o dado é gravado nesse banco de dados, ele nunca mais consegue ser alterado. Isso traz uma enorme segurança para a informação e, por isso, essa tecnologia é bastante utilizada para transações financeiras e outros tipos de transações que nós vamos falar ao longo desse vídeo. Para o dado entrar lá e ser aceito, ele tem que ser validado por vários desses nós. Essa validação é chamada aceitação por consenso. Por isso que ele é tão falado em termos de descentralização, ou seja, não tem uma entidade central que diz o dado está bom ou o dado está ruim. São várias entidades que, a partir de uma determinada regra, um algoritmo, dizem esse dado pode entrar no banco de dados ou não pode entrar no banco de dados. E a segurança e a imutabilidade desse dado está pautada no uso de criptografia. Então, o dado ele é criptografado de uma tal forma que você não consegue mexer nele. Se você mexer, a chave que garante que aquele dado é bom ou ruim, ela muda completamente. Então, o banco de dados fica automaticamente inválido. Então, não tem como você voltar naquele dado e mudar ele. Ou seja, como a gente falou, ou seja, o banco de dados está distribuído em vários nós, ou seja, essa rede ela funciona de transações um para um. Então, você consegue ver tudo que está acontecendo e todo mundo tem a cópia daquele banco de dados. Ou seja, esses N nós têm a cópia do mesmo banco de dados. Então, não tem como um violar o banco de dados sem que ele inteirinho seja destruído. Isso que é o blockchain. Essa que é a tecnologia chamada blockchain. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Eu acho que é importante, como você explicou, né, que as pessoas entendam o que é e o que não é. Né? Então, é um banco de dados, um lugar onde você armazena informação. Não é uma rede, não é um meio de comunicação, não é um protocolo de comunicação, não é usado, vamos dizer assim, para garantir a segurança de comunicações. Ele é usado para registrar transações. Isso é uma coisa importante. A implementação mais conhecida, como você falou, é o Bitcoin. E as pessoas associam muito rapidamente uma coisa à outra. Até porque talvez o conceito do blockchain tenha sido criado para a implementação do Bitcoin. Mas é um conceito. O conceito foi criado para viabilizar a existência da moeda virtual, mas o conceito pode ser aplicado a qualquer coisa que precise de um registro de transações que não pode ser alterado. Um dos exemplos mais interessantes é, por exemplo, o registro de propriedade de imóveis. Então, quando há uma transação e um imóvel muda de mãos, ele passa a pertencer a uma outra pessoa, esse registro da transação, da venda e da compra do imóvel, você quer que ele seja imutável, você quer que ele para sempre exista para dizer que naquela data
aquela transação ocorreu e o imóvel deixou de ser de A e passou a ser de B. O blockchain ele é uma tecnologia ideal para esse tipo de registro de informação e, por garantir a segurança da informação, que ela não pode ser alterada, e, ao mesmo tempo, porque, como normalmente a sua implementação é uma implementação que a gente chama de pública, ou seja, aqueles vários computadores que o Alexandre mencionou antes, né? Eles estão com pessoas diferentes, empresas diferentes, a informação está disponível sem estar no controle de uma única entidade. E aí, como essa, você tem 500 outras aplicações, né, Alexandre? Exatamente. O primeiro caso, como você citou, foi para o uso da criação da moeda, que é a mais complexa delas, digamos assim, ou seja, de todas as implementações que já existem, ela é uma das mais complexas porque ela tem o algoritmo de aceitação, ele é extremamente complexo, né? Que é o que se chama de prova de trabalho, né? Proof of Work, que é extremamente complexo, ou seja, você tem que encontrar um determinado número a partir de uma regra de cálculo de criptografia e chegar naquele número requer um poder de processamento bastante significativo, que consome muita energia, e aí vem todas essas discussões de consumo de energia e tal, que giram em volta do Bitcoin. Por isso digamos assim, ele é muito conhecido. Mas logo depois veio a segunda implementação, que é o Ethereum, que já foi criado, que também tem uma moeda, o Ether, foi criado com uma outra intenção, né? A intenção da Ethereum é permitir exatamente o que você falou, fazer transações que não sejam necessariamente a troca de valor como uma moeda, mas é a troca de valor porque é para registrar, por exemplo, transações imobiliárias, compra e venda de veículos e qualquer outro tipo de transação onde haja uma troca de valor entre uma pessoa e outra, ou entre uma entidade e outra, porque pode ser transações B2B, não necessariamente só entre uma e outra pessoa. Então, aí você começa a ter vários outros tipos de implementações e esses contratos, né, que são o contrato de compra e de venda, ele pode ser bastante complexo, digamos assim. Então, o registro da inteligência desse contrato tem que ser feito numa determinada linguagem onde você escreve esse contrato, que nem contrato entre pessoas normais. A diferença é que, em se tratando de blockchain, não tem um cartório, né? O cartório, no mundo real, ele é essa entidade centralizadora que garante a fidelidade da transação. No mundo blockchain, a fidelidade da transação está pelo consenso que aceita que esse dado entre dentro do banco de dados. Então, aqui é que tem a sutileza da descentralização que se fala tanto em termos de blockchain. Você tem nessa área, vamos dizer assim, um dos empregos também mais interessantes, que é o de contratos inteligentes, né? Você mencionou aí, e é uma coisa realmente muito interessante, porque o contrato inteligente, ele na verdade, como se fosse um pequeno programa. E as condições do contrato, elas são escritas como cláusulas lógicas, né? Você tem lá aquela se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. Se todas essas condições forem atendidas, o contrato está atendido e alguma coisa pode acontecer, como, por exemplo, experiências que estavam em andamento algum tempo atrás, faziam uma validação da chegada de um navio entregando minério vindo da Austrália na China. Quando ele estava entrando no porto, as condições de um contrato digital desses eram atendidas e automaticamente o valor correspondente à entrega do minério era transferido para a empresa que estava entregando o minério, porque o navio chegou no porto. E então é uma coisa interessante do ponto de vista de que não existe contestação. O navio chegou no porto? Sim. O navio tinha carga? Sim. Contrato atendido, pagamento pode ser feito.
né? E é uma coisa interessante. Para nesse pontinho, porque esse pontinho que você falou, ele é muito importante, ele é justamente a questão da diferenciação da centralização e da não centralização, que eu acabei de falar um pouquinho antes, mas isso que você falou caracteriza isso, ou seja, não tem uma entidade que diz a carga chegou, a carga está boa. Ou seja, na verdade, quem valida esse dado são os N participantes que estão dentro dessa organização chamada blockchain. Ou seja, esses N nós que estão ali, quando essa transação é registrada, ou seja, o dono da informação diz o seguinte: eu estou entregando uma carga que está completa e está nesse porto. Ou seja, quem recebe a carga diz, ok, está válida. Só que quando ele diz ok, está válida, esse ok, está válida é uma transação criptografada que passa a ser validada por um algoritmo que está distribuído em N desses computadores. E se essa conta estiver perfeita, esse dado, então, é registrado. Ou seja, a confiança dessa informação, ela não depende de um único indivíduo que pode ser corrompido. Por isso que se fala de tanta segurança e de descentralização com segurança, porque é a questão da confiança. Você não tem como corromper um cara. Hoje, na sociedade, quando você tem essas transações, você tem um indivíduo controlador, esse middleman, que se ele se corrompe, todo o sistema está corrompido, e você não tem como saber se está corrompido ou não, até identificarem que ele está corrompido. No ambiente onde você tem um blockchain, você não consegue corromper um cara. Você teria que corromper os N indivíduos que estão controlando que essa informação seja aceita nesse banco de dados. Essa que é a sutil diferença. E tem uma questão que não basta simplesmente você corromper os indivíduos. Você teria que corromper os indivíduos e conseguir ter poder computacional para recalcular a cadeia de blocos, que é uma coisa complexa, mas a questão essencialmente é o seguinte: não é viável que isso aconteça sem ser percebido. Acho que esse é o ponto importante. Mesmo que você conseguisse ter controle da quantidade de computadores necessários para você poder autenticar a fraude, vamos dizer assim, não há como isso não ser percebido do ponto de vista de que o tempo necessário para isso acontecer é um tempo que é absolutamente não trivial, é um tempo longo. Logo, a mudança desse banco seria percebido por aqueles que não participam, vamos dizer assim, da ilegalidade, vamos chamar assim, né? Porque o que você está dizendo significa o seguinte, na verdade: a partir do momento que o dado vai ser registrado, e isso é a característica do chain, ou seja, cada registro dele aponta para o anterior e aponta para o próximo, e dentro dele existe uma conta que garante que toda aquela informação que está dentro daquele bloco é válida. Então, para você corromper aquele dado, tem que fazer exatamente o que você falou. Você não consegue corromper um dado. Você tem que corromper toda a cadeia de dados até aquele e garantir que você não vai entrar mais nenhum outro no banco de dados enquanto você está fazendo esse processamento gigantesco de resolver tudo que você estragou dali para trás, porque você resolve mudar um dado. Então, isso é praticamente impossível. Não diria que é impossível, porque existe forma de fazer, mas é extremamente difícil, porque você teria que corromper, como eu falei, vários nós, ou você deveria ter o poder sobre mais da metade, 50% mais um, exatamente. Você tem que ter a maioria. Você tem que ter a maioria, mas como eu falei, mesmo que você tenha a maioria, não é possível você fazer sem ser percebido, porque o tempo envolvido é um tempo muito grande e a rede estaria não aceitando transações enquanto está acontecendo. Então, o banco de dados, estaria não aceitando transações enquanto isso está acontecendo, porque está, de fato, refazendo todas as transações passadas até aquele ponto que se pretende mudar. Uma coisa interessante que a gente não mencionou até agora e que também é bastante falado é a questão
do momento em que você faz o registro, ou seja, você dentro desse ambiente blockchain, você não é necessariamente identificável facilmente. Ou seja, quando você vai fazer essas transações dentro de um banco de dados blockchain, você utiliza uma chave pública, né? E você detém uma chave privada, ou seja, do outro lado, dentro de quem está transacionando nesse banco de dados, essas transações elas são feitas por entidades que são válidas, porque são identidades válidas, mas você não consegue saber perfeitamente quem é quem. Ou seja, se eu faço uma transação eu com você, eu tenho uma chave, você tem uma chave. A gente sabe que essas chaves são válidas. Agora, eu não sei necessariamente que é você e você não sabe necessariamente que sou eu. Porém, se você souber qual é a chave de alguém, você consegue saber todas as transações que aquela chave fez. Exatamente. Por isso, a chave privada que fica com você é a sua segurança. Se você perde ela, você tem se você perde ou se ela é roubada de você, você tem um problema, porque alguém passa a ser você. Bom, tem quantidades enormes de coisa para discutir, de empregos e possibilidades da tecnologia. Mas eu acho que a gente cobriu os conceitos básicos aqui, principalmente do que é e um pouquinho do que não é, né? Porque tem muita bobagem rolando por aí a respeito do assunto. Toda hora chega algum vídeo, alguma coisa dizendo, vamos criar uma rede onde vamos fazer, sei lá, ligações telefônicas não seguras, onde não vão ter intermediários, ou seja, esse tipo de baboseira não tem absolutamente nada a ver com blockchain e não é para ser levado a sério. Nem blockchain, nem esse banco de dados deve ser usado para qualquer tipo de implementação, ou seja, depende muito do tipo de problema que você quer resolver, e aí pode ser que o blockchain seja uma solução apropriada ou não. Então, não é algo que vai substituir todos os bancos de dados que existem. Há implementações onde isso faz sentido e diversas outras onde não faz sentido algum. E certamente não serve para você fazer conversas telefônicas. Não, esse vídeo que você vai ver viralizando aí pela internet porque já chegou para nós, não faz sentido algum. Bom, então, gente, obrigado por ter assistido a gente até aqui. A gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo vídeo.